Muito obrigada. Boa tarde, pessoal. Obrigada, Emanuele. Obrigada, Alexandre e toda a equipe da Versão Unique. Sempre um prazer estar com vocês. Para quem não me conhece, da CAP Amazon, e nós somos os representantes desse receptivo que é a KTS Voyage, KTS France, tá? Hoje nós estamos com uma convidada super especial, Elaine. Bonjour, Elaine. Tudo bem por aí? Bonjour, aqui está um dia lindo em Paris, está um sol, calorzinho bom aqui. Que delícia! Está um friozinho bom, bom para tomar um vinho da Borgonha por aqui. Para quem não conhece, pessoal, a Elaine, ela é gerente do departamento de grupos da KTS, tá? Ela mora na França já há 13 anos e há 10 anos ela está na KTS. Então, ela prepara roteiros com muito carinho para todos os clientes brasileiros, tá? A KTS está no mercado desde 1958 e atende tanto o segmento FIT quanto grupos, tá? Nós fazemos grupos de lazer e grupos de MICE. Inclusive, a Elaine é especialista do MICE, tá? Então, tem ótimas ideias. E para os clientes de luxo, nós somos membro do Virtuoso também, certo? Então, eu vou deixar com vocês a Elaine, que preparou esse roteiro enogastronômico pela Borgonha para vocês. Elaine, é com você. Gente, bonjour, bom dia a todos que ainda não me conhecem, também aqueles que já me conhecem. Um prazer estar aqui com vocês. Bom, então, como a Fernanda falou, eu sou especialista em grupos, no departamento grupos da KTS, mas e também na fabricação de roteiros, né? Que é uma das minhas paixões, é preparar esses roteiros diferentes para o mercado brasileiro. Normalmente a gente idealiza o roteiro e depois eu vou lá testar para ver se aquilo funciona para o mercado brasileiro, né? Porque a gente sabe que o nosso brasileiro é um cliente muito exigente. Então a gente resolveu fazer esse roteiro para Borgonha, né, para conhecer as delícias da Borgonha. Gente, Borgonha é uma região muito bonita e também cheia de surpresas gastronômicas. Tá? Então, e também é um passeio que a gente pode fazer que não é muito longe de Paris. Por exemplo, a gente pode fazer um passeio de um dia inteiro a Dijon, ou na região da Borgonha, saindo de Paris, se vocês quiserem. É possível. É longe, mas é possível. Então, na nossa viagem, nós resolvemos escolher um roteiro enogastronômico que vocês possam provar as delícias da Borgonha e os melhores vinhos que vocês podem imaginar. A Manuele me falou uma vez, quando ela me convidou, que depois de tomar o vinho da Borgonha, nunca mais ia querer tomar um Bordeaux. Gente, realmente, para mim, os melhores vinhos que eu jamais tomei na minha vida são os vinhos da Borgonha. Realmente são maravilhosos. Então, no primeiro dia, tá, nós vamos fazer um roteiro. Nosso roteiro ele combina Borgonha com Paris, mas a gente só vai apresentar aqui a parte da Borgonha. Ele foi feito para o voo da Air France, que chega cedinho em Paris, aquele voo que chega às 8 horas da manhã, e a gente então sai direto na nossa aventura. Um guia brasileiro vai esperar pelo grupo, né, e a gente pega o ônibus e começa a nossa viagem. Nossa primeira parada vai ser na região de Chablis. Tá? Chablis é uma das regiões produtoras do melhor vinho branco da França. Tá? Depois a gente vai para Vézelay, no mesmo dia, e no final da tarde a gente chega em Dijon. Tá? Depois, o quarto dia a gente vai fazer a rota do Grand Cru, né, dos melhores vinhos da Borgonha, entre Dijon e Bonne. Depois a gente vai chegar em Bonne, que é a capital do vinho da Borgonha, e visitar a região do Côte de Bonne antes de voltar para Paris. Tá? Se vocês vierem outra companhia aérea que não for a Air France, e vocês vierem com a Latam, que chega na parte da tarde, tá? Esse primeiro dia ele pode ser alterado para o 7º dia da viagem. Então não vai alterar o roteiro. A gente deixou o 7º dia livre justamente para a gente ter essa mobilidade. Tá bom? Bom, então a gente sai desse primeiro Perfeito, dia Elaine. Ponto e já vai chegar. Rapidinho. Desculpa te interromper. Esse roteiro, gente, foi feito para um grupo, então a Elaine propôs de ônibus, né? Mas é importante que vocês saibam também que é possível ir de trem de alta velocidade para Dijon, o TGV. Então, o trajeto Paris-Dijon leva aproximadamente 1h30, sai do centro de Paris, da Gare de Lyon, ou se não, tem do próprio aeroporto, do aeroporto Charles de Gaulle também. Então, para FITs ou um grupo menor, ou quem quer ter essa experiência de trem, que é fantástica também, tem essa facilidade de ir de trem até Dijon e ter a base, a cidade de Dijon, e
descobrir a região. Certo, Elaine? A KTS emite os bilhetes de trem. Sim, bom, então esse roteiro, esse daqui da apresentação, a gente fez pensando em grupos, mas ele é um roteiro que pode ser feito para individuais facilmente, tá bom? Nós temos os guias brasileiros que acompanham esse roteiro, que são especialistas na região da Borgonha, e nós temos uma guia brasileira, que é a Aline, que mora na Borgonha, e como a Emanuele me falou, ela me lembrou, a Aline também, ela pode fazer o roteiro como guia motorista. Ela faz. Ela é mais interessante quando a gente tem o motorista e o guia, mas ela pode fazer também. Então, a Aline, ela é guia oficial, ela mora na Borgonha, brasileira, e ela guia nossos grupos, nossos individuais, também na Borgonha, como outros guias. Tá? Então, como eu falei para vocês, a gente saindo em grupo, a gente pega o ônibus e vai já passar na primeira região, que é a região de Chablis, que produz um dos vinhos brancos mais famosos, um dos melhores vinhos brancos da França. Tá? Então, a gente chega e visita já um vinhedo e visita o Domaine Brocard. Então, isso aqui é uma paisagem da região dos vinhos da Borgonha, na parte da região de Chablis, para vocês verem as cores, como ele é linda, as cores da Borgonha. Bom, depois dessa primeira visita, a gente vai para a cidade de Vézelay, que é uma cidade antiga, medieval, toda murada, tá? Em cima de um morro, quer dizer, tem uma vista toda para o vale, e tem uma abadia muito importante. Vézelay é conhecida pela abadia de Vézelay. Vem aqui atrás tem a muralha. Então, aqui é a cidade estilo medieval, e a abadia de Santa Maria Madalena, onde tem os restos da santa, e é uma parada obrigatória do antigo caminho, de um dos caminhos de Santiago de Compostela, do caminho Santiago de Compostela francês. Ok? Então, nós temos a abadia de Santa Maria Madalena, classificada pela Unesco. Então, a Borgonha também tem muita história, não é só gastronomia. Tá? E também roteiros de turismo religioso, também é muito importante para o turismo religioso, mas aí fica para uma próxima aventura. Okay? Bom, gente, então no final da tarde a gente então vai chegar em Dijon e nós escolhemos duas opções de hotéis. Como são roteiros chiques, de luxo, então a gente escolheu hotéis 4, 5 estrelas. Tá? Ou a Maison Philippe Le Bon, ou então o Hotel Sofitel La Cloche. Então, essa seria a opção 5 estrelas, já que é o roteiro gastronômico, quem faz essas viagens gosta muito de comer, beber, então já é um nível mais elevado, então a gente fez com esses hotéis, mas podemos fazer com hotéis 3 estrelas, 4 estrelas, não importa, para grupo pequeno, grupo grande, não tem problema, ok? Bom, no segundo dia, nós então vamos começar com a nossa primeira visita, que é uma visita a pé pela capital da Borgonha, que é Dijon. Dijon é uma cidade conhecida, muito, muito conhecida, pela mostarda, a famosa mostarda de Dijon, e também pelo pain d'épices, que é uma espécie de pão de mel da região. Eu tenho aqui. Separei a minha mostarda de Dijon. Eu também tenho. Você também tem. Perfeito, pois é. Olha. Toda mulher francesa tem mostarda em casa para poder cozinhar. E a melhor de todas é a Falot, que vocês vão poder visitar nesse roteiro. Com certeza. Bom, gente, eu prefiro que sobre a Dijon, Fernanda, te deixo a palavra, porque Dijon eu sei que você tem uma paixão secreta com Dijon. Com certeza, gente. Obrigada, Elaine. Só para contar para vocês, na verdade, Dijon foi minha casa durante 4 anos. Eu morei em Dijon. Então, eu guardo um carinho muito especial por essa cidade e eu fico muito feliz quando vejo que os brasileiros estão indo cada vez mais, né? Então, a gente, claro, vai chegar na cidade, vai ter um guia acompanhando pelos principais pontos turísticos, mas eu fiz uma seleção dos meus lugares preferidos nessa cidade, que tem um centro histórico super conservado, né? Então, como a Elaine falou, Dijon não é só vinho e gastronomia, que é fantástica essa parte, mas também tem muita história e muita cultura, né? Então, aqui, por exemplo, tem uma praça bem famosa no centro de Dijon, que é o ponto de encontro dos dijonenses, e vocês podem ver essa arquitetura, né? Maison de Colombage, do século XV. Então, com muitas lojinhas, cafés, e essa rua pedestre, né? Para caminhar. Nós também temos um Arco do Triunfo em Dijon. Ele é menor, claro, que o de Paris, mas essa é uma praça, a Praça d'Arcy, também ponto de encontro, de onde sai
os trans, né, aquele trem de superfície, transporte público funciona muito bem em Dijon, e aqui que está localizado o Hotel Sofitel Lacoste, como a McGalley Lacoste, que a Elaine mencionou. Então, é importante para fazer os passeios a pé, tá? Além disso, tem o Palácio dos Duques da Borgonha, então, que hoje em dia abriga o Museu de Belas Artes. Então, para quem gosta de arte, é incrível. Inclusive, eu tive a oportunidade de trabalhar nesse museu. Fica numa praça extremamente espaçosa, com vários cafés, restaurantes na volta. E vocês estão vendo essa torre, a Tour Philippe Le Bon, que é um dos lugares que eu recomendo a visita. Vale o esforço de subir alguns degraus, porque você tem uma vista panorâmica da cidade, tá? Então, vale esse passeio na Tour Philippe Le Bon. Além das inúmeras igrejas, né, Dijon conserva várias igrejas. Aqui é o fundo da Catedral Notre Dame, que na minha opinião é a mais bonita, mas tem muitas outras, tá? Inclusive, Dijon tem uma curiosidade que tem um percurso, o Parcours de la Chouette, é o percurso da coruja. 22 pontos turísticos da cidade são sinalizados no chão com uma plaquinha e você consegue fazer a visita desses pontos turísticos e aí com guia explicando toda a história. Então, recomendo muito a visita de Dijon, tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Agora com você, Elaine, continuando a nossa visita. Bom, gente, depois que a gente fizer esse passeio a pé pela cidade, pelo centro histórico de Dijon, com o nosso guia, que vai nos mostrar lá o percurso da coruja, vai contar a história de todos os monumentos, a gente então vai terminar o nosso passeio, então a gente vai se dirigir até a fábrica Museu Moulot Petit Jean. É a principal fábrica produtora do pão de épices ou pão de mel. É um pão feito com especiarias que parece muito com o nosso pão de mel. Só que normalmente lá ele é recheado com geleia e não coberto de chocolate. Gente, mas é uma delícia. E é claro que a nossa visita vai incluir uma degustação, né? Bom, depois que a gente fizer essa visita, tá? A gente vai... depois que a gente fizer a visita da fábrica, a gente vai voltar para o centro de Dijon para almoçar um dos aqueles inúmeros restaurantes típicos. E nesse dia, então, nós vamos provar o tradicional bœuf bourguignon, que é o prato mais tradicional da Borgonha. E eu diria para vocês que é o prato mais tradicional da França. Gente, é uma carne ensopada, cozida, né, com cebolinha, com batata, com cenoura, especialmente ela é marinada e ela é marinada no vinho da Borgonha. Então, ela é uma carne ensopada no vinho da Borgonha. Gente, é uma delícia. E é claro que você come esse prato acompanhado com uma bela taça de Borgonha Rouge, senão... Para vocês verem, esse prato realmente é o prato mais famoso da França. Toda francesa sabe fazer, menos eu, mas eu também não sou francesa, tenho essa desculpa. Bom, depois a gente, então, volta para o nosso hotel, dá uma descansadinha, porque depois de comer isso tudo, né? E a gente vai sair no final da tarde para visitar uma loja de vinhos, onde a gente vai fazer um primeiro ateliê de vinhos para aprender a conhecer os vinhos da Borgonha, as regiões, uma espécie de uma mini aulinha de vinho que o nosso guia, ou o nosso guia, ou o produtor local vai fazer para a gente. Tá? Para a gente, então, vai conhecer já os vinhos da Borgonha e depois a gente vai visitar as vinícolas em loco, mas lá a gente tem uma panorama geral da região. No terceiro dia, a gente vai continuar nossa experiência gastronômica, tá? Nós vamos começar nossa visita no terceiro dia. A gente tem muita coisa a pé, porque os centros históricos das cidades são sempre feitos a pé, e também porque os hotéis que a gente escolheu para o grupo são todos centrais, como gosta de brasileiro. Pode ir a pé para tudo que é lugar. Então, nós vamos ao mercado central, que se chama Les Halles. Les Halles são os mercados cobertos, tá? Que é a feira livre, onde você tem frutas e legumes e também produtores de queijos, de frios, de patês e também, talvez, quem sabe a gente não vai poder já, né, logo provar os famosos caracóis ou os escargots da Borgonha. Essa é uma imagem do escargot, né? O escargot ele é colocado na conchinha e coberto de uma manteiga com ervas, por isso que é verdinho, não é porque o escargot é verde, não. Então, você bota o escargot dentro da concha e cobre com manteiga de ervas. E a manteiga de ervas e alho, gente, isso com uma garrafinha, com vinho branco que a gente prova. Tá? Gente, brasileiro tem medo de comer escargot? Gente, não tenha medo, vá porque é uma delícia.
Bom, depois dessa primeira maravilhoso. experiência gastronômica, que a gente vai provar alguns produtos, os patês, os queijinhos no mercado, a gente então vai para o vilarejo de Brochon, pardon, e vai visitar a fromageria de Galgry. Espero que esteja pronunciando certo. E depois é uma fromageria típica que produz os queijos típicos da Borgonha, entre eles o Epoisse, que é o queijo mais típico da Borgonha. Então a gente visita a fábrica, se for dia de semana, a fábrica está aberta, a gente vai ver a fabricação do queijo, e no final a gente vai degustar 5 queijos, mais uma tacinha de vinho. Bom, ao término da visita, a gente volta para o centro de Dijon. Se alguém conseguir almoçar, que almoce ainda. Né? Senão nós temos a tarde livre para aproveitar dessa cidade maravilhosa que é Dijon, tá? Para quem gosta de arte, visitar o Museu de Belas Artes, senão simplesmente ficar passeando pelas ruelas de Dijon, provando mais vinhos, para você aproveitar o ambiente dessa cidade simpática. Okay? Se você ainda não provou o escargot, na hora do jantar, prove esses escargots de entrada. O escargot normalmente é um prato que a gente come na entrada com uma taça de vinho branco. Gente, no quarto dia, a gente então vai sair de Dijon para Bonne, naquela rota do vinho que eu mostrei para vocês, passando na rota de Grand Cru, que é a rota dos melhores vinhos da região. São vinhos de um nível superior, são vinhos finos, muito bons, não são vinhos baratinhos, mas tem vinho para todos os preços e gostos. Tá? Bom, começaremos pela região de... vai cruzando, né? Gevrey-Chambertin, Morey-Saint-Denis, Chamboulle-Moussigny e Vougeot. Em Vougeot tem o Château de Clos de Vougeot, que ele é muito importante, porque são vários hectares de vinhas, vários tipos de uvas que dão origem à qualidade do vinho da Borgonha. Então aqui vocês vão ver toda essa região, são os vinhedos de Clos de Vougeot, que é esse chateau que tem aqui dos monges, citou, ok? E esse que é importante é que lá eles vão explicar para a gente a complexidade do solo da região. A complexidade do solo da região é calcário, tem as pedras, então eles contam toda essa história para a gente. E as uvas, mais o sol, o calor, a posição, dão a qualidade do vinho da Borgonha. É lá que eles chamam le climat, que é uma apelação de origem controlada e que dá a qualidade dos vinhos da Borgonha, que para mim são os melhores vinhos da França. A gente continua em direção a Vosne-Romanée, né, passando pelo vilarejo de Romanée-Conti, que produz o melhor vinho, o vinho mais famoso do mundo. Tá? A gente passa pela parcela e depois a gente vai parar numa vinícola em Vosne-Romanée, que é o Domaine de Armelle-Rion. Então, a gente vai fazer degustação de 2 vinhos, que são vinhos de uma qualidade superior excelente. Vamos escolher o restaurante nessa região para almoçar, de acordo com o perfil do grupo. Tá? E depois nós vamos continuar nossa viagem, direção à fábrica Museu Cassisium. Tá, gente? Cassisium é uma fábrica-museu dedicada ao cassis. Cassis é uma pequena frutinha roxinha, bem pequenininha, que é a base do licor de cassis. E o licor de cassis deu origem à bebida mais famosa da França, ao aperitivo mais famoso da França, que é o kir. A gente tem kir em tudo que é lugar na França. Tá, gente? Então, kir é o licor de cassis com vinho branco Bourgogne Aligoté. A gente pode fazer com qualquer vinho branco, mas o original é com Bourgogne Aligoté. E quando a gente faz com vinho espumante, ele é o Kir Royal. Né? Mas o tradicional é o Kir feito com vinho branco. Tá? E nessa fábrica também a gente vai ver a produção do cassis, como é que fabrica o licor de cassis, vão explicar como é que faz o kir, vamos provar o kir, e eles fazem também inúmeros xaropes sem álcool de várias frutas, melão, maçã, menta, limão. Esses xaropes são muito usados na França, misturam com água, as crianças aqui não tomam refrigerante, tomam xarope com água, e também a gente usa muito para fazer sobremesa. No final do dia, então, nós vamos chegar e vamos nos hospedar no Hotel Le Cep. Nós estamos fazendo um produto de qualidade excepcional, então, hotéis de 5 estrelas, então, o Hotel Le Cep, um dos melhores hotéis da cidade, então, combina com o perfil do nosso grupo. Tá bom? Bom, no dia seguinte, então, a gente vai se dedicar a conhecer a cidade de Bonne. Bonne é a capital do vinho da Borgonha.
Tá? A gente vai fazer um passeio a pé pelo centro histórico da cidade, e essa visita a gente vai, e nesse passeio inclui a visita ao Hotel de Dieu ou les Hospices de Bonn, que é o hospício, o Hotel de Dieu era um antigo hospital, e na época da guerra foi um importante hospital no período da guerra, tá, gente? Então, hoje em dia é um museu muito interessante, e também o prédio, o estilo arquitetônico é muito bonito, você vê com esses telhados coloridinhos, e também nos hospícios de Bonn, é onde eram feitos os famosos leilões de vinhos de Bonn, dos vinhos, né, da Borgonha, e hoje em dia esses leilões ainda acontecem, mas eles não são mais feitos no Les Hospices de Bonn. Né? Bom, depois que a gente visitar os hospícios, nosso guia vai dar umas dicas de restaurante para almoçar, ou pode incluir um almoço, tá? E depois, na parte da tarde, nós vamos visitar as caves Patriarca, né, que ficam no centro de Bonn. Ou a gente visita a cave com degustação, a gente faz só a degustação. Eu acho bem legal visitar a cave Patriarca, tá? Mais uma degustação de vinho, afinal de contas, a gente ainda não tinha degustado vinho nesse dia, né? Não podia faltar. E da tarde, nós vamos visitar a mais famosa fábrica de mostarda da França, que é a Mostarderie Fallot, que ela é fabricada, mostarda, se chama mostarda de Dijon, mas ela é fabricada em Bonn. A visita é imperdível. Se for dia de semana, a gente pode ver a fabricação da mostarda, que é muito interessante. É uma visita muito legal. A gente vê a fabricação, conta a história da mostarda, a gente vê o grão de mostarda, e depois, no final, a gente vai na lojinha, onde a gente pode degustar inúmeros tipos de mostarda. Eu aqui tenho mostarda com manjericão, eu tenho mostarda no vinho branco da Borgonha, né? Tem mostarda de cassis, mostarda... Cassis, exato. A minha é de cassis, Elaine, e eu de nozes, então sabores super originais. Vale a pena. Mostarda forte, suave, antiga, com mel, enfim. Gente, o difícil é sair de lá sem o saquinho com um monte de mostarda. A gente compra um monte. Toda mulher francesa tem várias mostardas em casa, porque os molhos são feitos à base de mostarda. Muitos deles. Ok? Bom, vamos continuando, então, na nossa viagem. A gente, então, depois dessa viagem, volta para o hotel. E no sexto dia, nossa viagem está acabando, né? Mas no sexto dia, então, nós vamos visitar a Rota de Vinhos de Côte de Bonne, que fica no sul de Bonn. Tá? Também são vinhos de altíssima qualidade, né? Então, vários vilarejos produtores de vinhos, vários vilarejos cercados de vinhedos e de domaine. Tá? Um dos primeiros que a gente vai visitar é o Domaine Château de Pommard, que é muito bonito, um vinho excelente. Né? A gente visita os vinhedos, depois visita o domaine, visita as caves, degustação incluída, com certeza. Depois nós vamos prosseguir para o vilarejo de Châtain-de-Montrachet, para visitar o domaine Château de Chassagne, da família Picard. A gente visita a cave e vamos fazer uma refeição típica bourguignona, é um paulet, que é uma refeição servida após a colheita, uma refeição típica fria, tipo piquenique, onde a gente tem pães frios, o famoso jambon persillé, patês, queijos frios e vários produtos típicos da Borgonha, que é uma refeição fria servida acompanhada de 4 a 6 vinhos do domaine Chassagne-de-Montrachet. E depois a gente ainda vai continuar nossa aventura gastronômica, né? Vamos visitar um dos domínios mais bonitos da região e mais importantes, que é o domaine de Château-Merceau, que é o castelo é lindíssimo, um domínio de 8 hectares, tá? E vamos ter mais degustações incluídas nesse chateau magnífico, que é o Château de Merceau, que também tem vinhos de excelente qualidade. Também podemos, se vocês estiverem cansados de provar tantos vinhos, trocar essa degustação por um produtor de escargots ou de trufas, tá? Mas isso daí depende do perfil do grupo, também da época do ano, que são períodos específicos para fazer essas outras visitas. Ou ainda fazer essa visita no 7º dia. Né? Antes de ir para Paris, de manhã a gente pode fazer uma visita para um produtor de trufas. Ok, gente? Bom, antes da gente acabar a nossa visita, nós vamos ter, então, um jantar de despedida no Hotel Le Cep, para degustar as últimas delícias da gastronomia bourguignona,
tá? Antes da gente ir embora no 7º dia para Paris ou para o aeroporto. Ok, gente? Bom, estamos no nosso tempo cronometrado para a gente não... Para me despedir de vocês, já que a gente falou de tantas coisas boas da gastronomia, tá, gente? Eu vou preparar para vocês, vou mostrar para vocês como se prepara um kir. Gente, o kir original com vinho Bourgogne Aligoté, tá? É o tradicional, o verdadeiro kir que eu vou preparar para vocês, com uma dosezinha, uma pequena dose de cassis, de licor de cassis. Exatamente. Que o companheiro do cassício original, com Bourgogne Aligoté. Então, aqui nós temos um verdadeiro kir bourguignon. E eu também, gente, vou aproveitar, não sei se dá para vocês verem. Agora eu vou fazer uma degustação de escargots com kir da Borgonha. Aqui Nossa, agora de estamos juntar... salivando. Hoje aqui em casa vai ter escargot, vinho da Borgonha e os meus gougères, que ficaram horríveis. Ficaram feios, mas ficaram gostosos. Olha, eu também estou com um vinho aqui para brindar. Muito obrigada, Elaine. Espero ver vocês em breve aqui na França. Eu vi que tem bastante gente pedindo o roteiro. Gente, por favor, quem quiser esse roteiro, essa apresentação, estou colocando o meu e-mail aqui. Me mandem um e-mail que eu encaminho para vocês, tá? Lembrando que esse roteiro foi feito por um grupo, mas podemos fazer para a FIT também, montar roteiros personalizados para todos os clientes, tá? Qualquer dúvida, a CAP Amazon fica em São Paulo, atende o mercado brasileiro e estou à disposição para ajudá-los com tudo o que precisarem com relação à França, tá? Muito obrigada, Emanuele, obrigada, Alexandre, e obrigada, Elaine. Obrigada. Pode continuar. Gente, só uma coisa importante. Tchau, tchau. Olha só uma última coisinha antes de vocês desligarem. Tchau. A última coisinha para falar para vocês. Bom, a última coisa para falar para vocês é o seguinte: como está tudo meio parado aqui na França, então a gente está esperando agora o mês de junho para poder ver como é que a gente vai calcular os preços para 2021, tá? É por isso que a gente ainda não saiu com o preço, porque a gente está esperando o desconfinamento total para ver se vai ter alguma variação a nível sanitário com relação a preço de ônibus e tudo mais, para a gente poder fazer o preço dos pacotes para o ano que vem. Então, até o final de junho, a gente tem todos os pacotes prontos, mas não vai ser uma coisa assim, correndo. Eu preciso de pelo menos uns 15 dias para voltar ao escritório, contatar os fornecedores, que está todo mundo aqui do turismo, está tudo parado. Agora que a gente está voltando ao trabalho, especialmente a partir da semana que vem, que as empresas estão começando a abrir. Ok? Perfeito. Foi um prazer ter vocês aqui com a gente. Muito obrigada, Estamos aqui para vocês. Saúde. Merci. Obrigada, tchau. Merci. Até logo. Viu? Saúde. Brasileiros e pontuais, hein? Tchau, tchau. Obrigada. Bravo. Tchau. Merci. Bom.